Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado, tem muito assunto, tem muita informação para a gente trazer para vocês, então fiquem atentos, acompanhem o vídeo até o final. A gente vai falar, obviamente, né, sobre o próximo jogo, Vasco e Corinthians, jogo fora de casa nesse sábado, né, o Vasco que já retornou ao Brasil após o empate ontem com gosto de derrota, né, gosto amargo ali, Vasco entregando uma vitória de mão beijada para a equipe do Melgar. Vamos falar também sobre situação aí do time sub-20 do Vasco, que está chamando a atenção do Brasil e do mundo inteiro. O Vasco goleou de novo, é a terceira partida do sub-20 seguida que o Vasco faz mais de 5 gols aí num jogo só. Então a gente vai primeiro dar os parabéns para a molecada, falar um pouquinho aí como que esse time está se encaixando tão bem e se o Carille vai ficar de olho ou não nessa garotada aí para subir alguns aí para o time profissional. Vamos falar também sobre o clássico entre Vasco e Flamengo, que segue gerando polêmica em relação ao local da partida, né? Parece que hoje aí tivemos uma definição sobre o jogo não podendo ser em São Januário, podendo ser levado para fora do Rio de Janeiro. E também vamos falar muito sobre mercado da bola, porque hoje o Vasco fechou mais um negócio. O executivo de futebol Marcelo Santana abriu o jogo ali sobre contratações também, falou ali sobre chegada de reforços ainda aí já no decorrer da próxima semana, e o Vasco também recusando proposta de time brasileiro por jogador do atual elenco. Então, como eu falei, tem muito assunto, muita notícia, fiquem atentos, acompanhem o vídeo até o final, peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, né, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para vir fazer parte aqui da nossa família, porque todo dia tem vídeo para vocês. De manhã, tem vídeo agora à tarde, tem live à noite, né? Inclusive hoje teremos uma live lá no nosso aplicativo do canal. Você que ainda não fez o download do nosso app, é gratuito, você não tem que pagar nada. O link tá aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo. Fez o download, instalou o aplicativo, você vai ter notícia o dia inteiro para vocês por lá. Vai ter lives todas as noites, a gente, né, tete a tete, eu, vocês participando, mandando mensagem. E ainda tem sorteio de camisa, a gente vai acompanhar todos os jogos do Vasco ao vivo lá no aplicativo para você, e como eu falei, um aplicativo gratuito para todo mundo fazer o download e se divertir com a gente por lá. Então o primeiro link aqui na descrição do vídeo, clicou no link, fez o download, instalou, automaticamente vai ter aí na palma da sua mão todas essas funcionalidades, beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando do time sub-20 do Vasco, né? Porque a molecada hoje deu mais uma pancada, é o terceiro jogo seguido que o Vasco goleia. Sacudimos o Flamengo por 5-0 semana passada, no final de semana ganhamos aí uma partida por 5-0 de novo contra um time aqui do interior do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca, né? E hoje, pelo Campeonato Brasileiro, de novo, a molecada goleou por 6-1 a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco é o líder do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida de hoje foram marcadas: 2 gols pelo Lucas Zucarello, 2 gols pelo zagueiro Lincoln, 1 gol pelo atacante Léo Jacó e mais um gol marcado pelo outro atacante, o Bruno Lopes, né? Então a equipe chamando a atenção, em 3 jogos foram marcados aí 16 gols e, cara, fica aquela situação, né? Será que o Carille não vai ficar de olho nessa molecada, deitando e rolando, fazendo aí o futebol brasileiro inteiro ficar de olho nessa garotada? Todos os times aí do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, estão aqui, ó, tremendo de medo de pegar essa equipe do Vasco hoje, que é considerada aí a melhor equipe sub-20 do futebol brasileiro. Então parabéns pra garotada e torço, né, cara, pro Carille aos poucos dar chance aí pra esses meninos. O Carello subiu pro profissional, teve chances, foi bem, voltou pro sub-20, agora podendo novamente, né, ser aproveitado. Não só ele, o Léo Jacó, o Bruno Lopes, o Lincoln, tem muito garoto bom nesse time aí, com certeza pedindo passagem, né, pedindo para ser aí observado pelo time profissional. Então parabéns para garotada, né? O próximo jogo a gente com certeza vai estar trazendo para vocês aí os detalhes aí para quem quiser acompanhar, assistir lá na Vasco TV, e quem quiser ver os gols e melhores momentos
desse jogo de hoje, nessa goleada contra o Atlético Goianiense, os gols e melhores momentos já estão lá no nosso app, né, disponíveis para vocês, beleza? Falando agora sobre time profissional, o Vasco já voltou do Peru, né, depois do empate ontem, um gosto de derrota, né, um gosto amargo, porque o treinador, o Carille, foi pipoqueiro, foi ali retranqueiro, foi medroso, entregou a vitória do Vasco de mão beijada. Para mim o culpado foi ele, obviamente o principal culpado foi o Carille, e aí tem culpa de jogador também, porque dentro de campo, se eu sou jogador, irmão, eu ia dar uns porros em todo mundo. Vocês estão malucos, irmão, vamos jogar, isso aqui é Vasco, tem que ter algum jogador ali de atitude, né? Um jogador ali mais, que vai chamar essa responsabilidade. Eu sei que o Verratti muitas vezes faz isso, mas ontem foi substituído. Carille maluco tirou o Verratti do time, né? Mas acho que o Carille é o principal culpado, 90%, mas dentro de campo falta também essa atitude, né? Falta aquele jogador que tem culhão para poder dar um esporro em todo mundo e chamar a responsabilidade. Mas enfim, o Vasco já voltou, já tá em São Paulo, né? Foi direto lá para São Paulo se preparar para o jogo desse sábado contra o Corinthians, né? O Vasco treina amanhã no CT do Palmeiras, né? E do sábado vamos encarar o Corinthians, né? O Corinthians perdeu ontem também na estreia da Sul-Americana jogando em casa por Huracan. Então a pressão lá no Corinthians é gigante para cima do Ramon Dias. A Fiel tá pressionando, tá irritada, ganhou o Campeonato Paulista, mas começou mal o Brasileiro, mal a Sul-Americana. Então vai ser aquele jogo de pressão. E quem sabe o Vasco possa tirar proveito dessa situação, né? O Carille deve mudar a equipe, né? O Garré deve perder a vaga no meio de campo, foi muito mal nos dois últimos jogos, então a tendência é que entre ou o Ryan ou possa entrar o Adson já como titular nesse jogo. Paulinho é outro que deve perder a vaga ou para o Tietê ou para alguma outra peça de reposição. Então cara, ele deve fazer alterações até pela sequência, né? O Vasco vem aí de 2 jogos seguidos para uma terceira partida em menos de uma semana. Então tem que, de repente, fazer alteração para ganhar ritmo, ganhar intensidade e sair, né, de São Paulo, pelo menos com um empate, né? Mas que não seja um empate que nem foi contra o time do Peru, né? Que seja um empate, o Vasco jogando bem, com vontade, com tesão, né? O Vasco mostrando dentro de campo vontade e realmente aí intensidade, buscando uma vitória aí fora de casa contra o Corinthians. Então, para quem quiser apostar na vitória do Vascão aí nesse sábado, corre na Estrela Bet. O link da Estrela Bet está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Quem se cadastrar por lá vai ganhar R$30 de graça e todo mundo que depositar qualquer valor, a Estrela Bet multiplica por 2 o valor do seu depósito. Então corre lá, tira proveito dessa parceria. Primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Seguindo aqui o vídeo, vamos falar agora sobre clássico, Vasco e Flamengo. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tentou de tudo para levar o jogo para São Januário, porém parece que a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, embarreirou, parece que não liberou, falou que o estádio não tem condições de receber o clássico ali por questões de segurança, né? E aí o Vasco parece que vai tentar, vai brigar, mas hoje temos uma outra informação, parece que o Vasco recebeu uma proposta para levar a partida para São Luís do Maranhão, né? Um estado aí, uma cidade que tem muito vascaíno e muito flamenguista também, tá? São Luís tem muito flamenguista, né? Meio que dividido lá, vascaíno e flamenguista. Proposta aí de quase R$2 milhões para essa partida ser levada para lá. Lembrando que o Vasco já vendeu 2 mandos de campos, né? Jogo contra o Palmeiras e contra o Botafogo para Brasília, né? E poderia ser a terceira venda, né? Poderia ser aí mais um jogo que o Vasco estaria vendendo. Quero saber sua opinião. Se não puder mandar o jogo em São Januário, se a polícia não permitir, não deixar, você acha que o Vasco tem que fazer o quê? Vai pro Maracanã, leva pro Engenhão ou leva a partida realmente aí para São Luís ali, para pelo menos, né, tirar, né, esse mando de campo que seria do Flamengo, porque se jogar no Maracanã, querendo ou não, é o Flamengo que é o mandante, irmão. O Flamengo que é o mandante que tá jogando por lá todos os jogos. O Vasco não joga praticamente nunca no Maracanã, então não teria a vantagem, né, de ter pelo menos um campo neutro, na minha opinião. Mas quero saber a sua opinião lá embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. E agora, vamos falar de mercado da bola. Primeiro, o Vasco fechou aí mais um negócio, né? Foi anunciada hoje a saída do meia-atacante Maxime Domingues, está indo jogar no Toronto, lá do Canadá, né? Contrato até o final do ano por empréstimo, com a opção de compra, caso ele venha a atingir metas, né? O Maxime praticamente não foi utilizado no Vasco. Acho que é até um erro. Acho que o Maxime é mais bola do que alguns jogadores que estão ali no elenco, como o Jean Davi, como alguns outros ali que estão sendo ainda preservados, como Alex Teixeira, Souza, enfim. Eu acho que o Maxime era mais jogador, mas não foi utilizado, tá de saída agora. Não acho que vai fazer tanta falta assim, né? Espero que ele possa deslanchar por lá, ser contratado em definitivo no final do ano, para pelo menos o Vasco não perder dinheiro, né? O Vasco gastou 10 milhões ano passado, tomara que pelo menos consiga aí fazer uma revenda pelo mesmo valor ou valores
mais alto. Então, boa sorte pro Maxime. Hoje o Vasco recusou proposta, tá? O Internacional de Porto Alegre tentou tirar Puma Rodrigues do Vasco por empréstimo até o final do ano, com a opção de compra ali no final da temporada. Só que o Vasco não aceitou. Por quê? O Puma tem contrato com o Vasco só até o final do ano. Se ele vai para lá pro Inter, vai bem, depois ali não quer ser comprado, o Vasco poderia perder o jogador de graça. Então o Vasco aí fez jogo duro, não liberou, tá tentando até uma renovação de contrato com o Pumita, né? Parece que o Pumita também não tava querendo muito sair não, parece que ele queria ficar no Vasco aí, é contente lá, gosta do ambiente, gosta do elenco, apesar de não ser titular. Parece que o Puma também não queria deixar o clube, né? Pode ser que venha uma nova proposta? Pode ser. Hoje é dia 3 de abril, a janela vai ficar aberta até o dia 10 de abril. Então temos 7 dias aí para algum outro clube ou o próprio Inter fazer uma contraproposta e tirar o Pumita do Vasco da Gama. E agora falar sobre contratações. Ontem, após o jogo, né, o Marcelo Santana conversou, né, com a imprensa e confirmou ali algumas coisas. Primeiro, Marcelo Santana confirmou que até agora o Vasco não foi atrás do atacante Matheus Moraes, jogador que foi artilheiro do Campeonato Paranaense, vestindo a camisa do Maringá, né? Ontem surgiu um burburinho que o Vasco poderia estar tentando a contratação desse jogador, que até me agradou, um jogador jovem, 24 anos, faz gol bem, um cara que sabe fazer gol, muito forte, né? Um cara alto, boa movimentação, mas segundo Marcelo Santana, o Vasco não tá de olho nesse atleta. Pode ser que ele esteja escondendo o jogo para de repente fazer essa contratação? Pode ser. O futebol a gente sabe que às vezes ali o pessoal faz aqueles dribles ali da imprensa, né, para não abrir o jogo, mas segundo Marcelo Santana não tem interesse nesse jogador, mas Marcelo Santana admitiu sim que o Vasco está de olho em contratações nessa janela de transferências. Ainda estamos aí com possibilidade de trazer 1 ou 2 reforços para o setor de ataque, né? Ele falou isso há mais ou menos 3 semanas atrás, voltou a repetir ontem, então vamos ficar atento, vamos ficar de olho que pode pintar contratação, tá? Pode pintar jogador aí nos próximos dias no Gigante da Colina. É óbvio que o Vasco tem carências no elenco, o Vasco não tem um atacante reserva pro Verratti, o Vasco não tem um jogador reserva pro Hugo Moura ali no meio de campo, para mim são peças fundamentais, então eu acho que sim, precisa contratar. Com certeza na janela do meio do ano essas contratações chegarão, mas eu acho que pelo menos um centroavante reserva podia estar pintando agora nessa janela nacional de transferências. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal, corre lá, faz o download do nosso app do canal, né, do aplicativo do canal. Primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Demorou? Um abraço, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!